Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? A gente vai estar iniciando a aula de hoje, tá bom? Inicialmente, a gente vai falar sobre 3 temas. O primeiro vai ser sobre administração do tempo. Depois, a gente vai falar sobre feedback e, por último, negociação. Então, vamos lá. Começar aqui, por que é necessário administrar nosso tempo, né? Então, quando você começa a trabalhar numa empresa, é necessário você fazer a administração do seu tempo, tá? Mas por que é necessário, né? Administrar o tempo é fundamental para você planejar todas as suas atividades e listar, né, o que é necessário ser feito. E quando você faz esse trabalho de listar, de se planejar, de planejar todas as atividades que você tem para fazer, isso melhora aí a qualidade do seu tempo, ou seja, você consegue controlar melhor, né, suas demandas e cumprir prazos com sucesso. Então, é fundamental planejar as atividades, pois ao listar e visualizar o que você tem a fazer, você pode controlar melhor suas demandas e cumprir melhor os prazos, né, de tudo que você tem aí para fazer. Então, a gente tem aqui alguns objetivos, né? Qual o objetivo da administração do tempo? Primeiro objetivo, 1, melhorar o desenvolvimento do trabalho. Segundo, maximizar a produtividade. E terceiro, expandir projetos. A gente vai falar sobre cada um deles. Então, vamos lá. Administração do tempo. Como que eu faço isso? O primeiro passo é sempre organizar as tarefas que precisam ser realizadas, tá? Então, no começo do seu dia ou no começo da semana, você vai fazer o quê? Você vai listar todas as tarefas que precisam ser realizadas. Então, você pode fazer isso diário, semanal, quinzenal e mensal, tá? Para isso, você pode responder algumas perguntas, né? Primeira pergunta, o que faço no meu dia a dia que não precisaria ser feito? O que eu faço no meu dia a dia que não precisaria ser feito? Aí você vai colocar aí. Segunda pergunta, tem alguma coisa que eu faço que possa ser feito por outra pessoa, né? Ou seja, delegar, né? Você pode delegar para outra pessoa. Terceira pergunta, só eu posso fazer aquilo que estou fazendo? E quarta, o que eu deveria fazer que não estou fazendo? A partir dessas perguntas, a gente começa a fazer aí a administração do tempo. Após responder essas perguntas, né, vai ficar mais fácil de listar as atividades do dia ou da semana, né? Vamos lá. Administração do tempo. Por que é necessário? Primeiro, é um recurso fundamental para a vida, pode ser transformado em dinheiro, influencia na qualidade de vida, reflexo sobre a produtividade, contribui para a redução do estresse, competitividade do mercado, informação rápida e segura, gera sustentabilidade, organização e eficácia e proatividade. Então, a gente tem aqui 10 motivos por que devemos investir aí na nossa administração do tempo. E desperdício de tempo. Quem não faz administração do tempo, né? O que acontece? Falta de planejamento e organização, fluxo de telefonemas desnecessários, e-mails sem importância, constantes interrupções, marcar vários compromissos, executar o mesmo trabalho várias vezes, não ter autodisciplina, adiar tarefas importantes, não estabelecer prioridades e controles e não possuir ou não seguir a agenda. Acaba sendo aí um desperdício de tempo, tá? Então, é necessário a gente fazer o quê? Prioridades, definir prioridades. A prioridade identifica as tarefas em função da importância e da urgência. Então, quando encaramos a administração do tempo como algo positivo, a gente vai fazer o quê? Nós vamos moldar a nossa atitude para conseguir viver em função de prioridades que nos trazem valor e resultados à nossa vida. Então, a gente precisa aí definir as prioridades. Aqui a gente tem um quadro onde a gente mostra a classificação das tarefas, né? Então, vocês vão fazer o quê? Vão pegar aí um papel, uma folha em branco e dividirem num quadrante, né, em 4 partes.
Nessa primeira parte, vocês vão colocar aqui, ó, acrescentam valor e resultados, e são de resolução imediata. Quais são as atividades que acrescentam valor e resultados e são de resolução imediata? Essas atividades, elas aqui no total contribuem aqui com 20% do total das atividades, tá? Elas são classificadas em urgentes e importantes. Então, as atividades urgentes e importantes são aquelas que acrescentam valor e resultados, e são de resolução imediata. Deve ser aí no máximo de 20% no total do seu dia. Na próxima, a gente tem aqui as atividades não urgentes, porém importantes. Devem aí ser 60% do seu tempo. Não são de resolução imediata, mas acrescentam valor e resultados. Então, aqui vocês vão listar todas as atividades não urgentes, porém importantes. Essas atividades não urgentes, porém importantes, elas devem ser aí 60% do seu dia. E não são de resolução imediata, mas acrescentam valor e resultados. No próximo quadrante, a gente tem aqui as atividades urgentes e não importantes. 15% do seu dia. São de resolução imediata, mas não acrescentam valor. E, por último, as atividades não urgentes e não importantes. 5% aí do seu dia, que nem acrescentam valor, nem são de aplicação imediata. Então, é necessário dividir todas as suas atividades em 4, né? E colocar aqui onde cada uma vão se encaixar. Respeitando aí o limite, tá? 60%, 20%, 15% e 5%. No total, 100%, que é o total do seu dia, tá? Então, essa é a primeira atividade que a gente vai estar fazendo, tá bom? Primeiro, responder essas perguntas. Então, vocês vão responder essas perguntas aqui. O que faço no meu dia a dia que não precisaria ser feito? Tem alguma coisa que eu faço que possa ser feito para outra pessoa, por outra pessoa? Só eu posso fazer aquilo que estou fazendo? E o que eu deveria fazer que não estou fazendo? Então, no seu dia a dia, você vai responder aqui essas 4 perguntas para a gente fazer essa atividade de administração do tempo. E a segunda atividade é dividir todas as suas atividades do dia em 4 quadrantes e colocar aqui, respeitando aqui o percentual de cada uma, tá bom? Essa é a primeira atividade sobre administração do tempo. Agora a gente vai falar aqui sobre o que é feedback. Feedback. Vamos ver aí se alguém já conhece essa palavra, tá? Então, feedback significa uma reação, uma resposta a um pedido ou acontecimento. Então, geralmente ele é utilizado quando um líder emite um parecer sobre uma pessoa ou uma equipe, com o intuito de avaliar o seu desempenho. Esse feedback ele pode ser tanto positivo quanto negativo. O feedback positivo, ele, no caso, é apresentado para reforçar os comportamentos adequados, né? Ou seja, quando você quer aí que aquele comportamento se repita. Então, o feedback positivo, ele consiste em reforçar comportamentos adequados apresentados. O feedback positivo, ou de reforço, ele, no caso, evidenciará as razões apropriadas e os impactos desse comportamento no trabalho. Ele reforça aí e solidifica o comportamento esperado. Então, é um retorno positivo quando a pessoa, né, aqui no caso, o liderado, tem um comportamento aí adequado e você quer que continue, que se repita. Então, é feito o feedback positivo. O feedback negativo, ele já é ao contrário. Ele consiste em adequar comportamentos não satisfatórios ou inadequados, né? Então, geralmente ele é feito aí em local reservado, sem a presença de outras pessoas, e sempre ele é feito, né, inicialmente, enfatizando que a pessoa é importante para a equipe e que é necessário mudar suas atitudes para melhorar a performance. Ou seja, como se fosse algo construtivo aí, né? Informar que a pessoa é importante para a equipe e é necessário ela mudar a atitude para melhorar a performance, tá? É sempre feito aí em local reservado, somente com a pessoa.
O próximo é o feedback na comunicação. Então, vamos lá. Feedback é um dos elementos do processo de comunicação, onde o emissor envia uma mensagem para o receptor, através de um canal. Ou seja, vamos supor, um líder envia aqui, né, uma informação para um dos seus liderados aí, através de um canal. O feedback pode ser feito de diversas formas, que a gente vai verificar aqui. A mensagem poderá ser alterada por algum tipo de ruído. Interpretada a mensagem, o receptor termina o processo de comunicação com feedback. A resposta ou reação do receptor à mensagem é enviada. Então, dar e receber feedback. O feedback é um processo de ajuda para mudanças de comportamento. Então, ele pode fazer aí melhorias no desempenho, desenvolvimento, melhorar a criatividade. Então, quando você dá um feedback para outra pessoa, você pode verificar aí tanto os comportamentos positivos ou negativos e os efeitos deste comportamento. O feedback estabelece uma relação de confiança recíproca, diminui barreiras entre emissor e receptor, que é quem está efetuando e quem está recebendo o feedback, reconhece que o feedback é um processo de análise, aprendendo a ouvir sem reações emocionais. Receber feedback. Quando você recebe o feedback, é necessário aceitar e admitir os defeitos e erros, a questão da confiança na outra pessoa, perguntas para esclarecer pontos e garantir um perfeito entendimento, feedbacks honestos e estabelecer uma conversa clara e aberta. Esses são os principais pontos ao receber um feedback. Existem várias técnicas para fazer aí o feedback. Então, quem trabalha em RH, por exemplo, algumas empresas, algumas pessoas utilizam a técnica modelo sanduíche. Essa modelo sanduíche é dividida em 3 passos. Então, vamos ver aqui. A primeira etapa aqui, base do pão. Segundo passo, recheio. Terceiro passo, fechar o sanduíche. Então, vamos verificar aqui se você tiver aí que fazer o feedback com alguém, né, com uma pessoa. Como que você pode fazer isso, tá? É necessário aí uma técnica. Primeiro passo, inicie a conversa com ênfase e valorização dos pontos fortes. E fale sobre o objetivo do feedback. É o quê? Melhorar o comportamento ou desempenho daquele colaborador. Ao iniciar a conversa se expressando positivamente, indicará que esse bate-papo será desfecho assertivo, terá um desfecho assertivo. Ou seja, ao você fazer um feedback com alguém, você vai sempre começar dando ênfase nos pontos fortes, tá? E falar sobre o motivo do feedback, que é para melhorar o comportamento ou desempenho do colaborador. Como que eu faço após isso, né? O segundo passo. Aí, depois que você colocar os pontos fortes, né, o objetivo do feedback, você vai colocar os pontos a serem melhorados. Então, você vai colocar aqui o que aconteceu, né? Ouvir, descrever o comportamento desejado. Então, aqui você vai colocar todos os pontos a serem melhorados. Então, você vai descrever o que aconteceu, ouvir e descrever o comportamento desejado. Procurar soluções conjuntamente. Então, você vai falar aí o que aconteceu, você que trabalha aí no RH, por exemplo, vai falar o que aconteceu, ouvir o que a pessoa tem a dizer, e você vai falar qual que é o comportamento desejado. E procurar soluções conjuntamente. Então, após procurar as soluções, chegar em um acordo. E o terceiro passo é reforce novamente os pontos positivos e demonstre a confiança na possibilidade de êxito, aperfeiçoamento e crescimento. Então, essas são as 3 etapas aí para fazer um feedback com um colaborador, tá? A gente também tem aqui o feedback corretivo, né? Esse feedback corretivo, ele é utilizado quando alguém está apresentando baixo desempenho nas atividades. Então, vai ser necessário aí fazer um feedback corretivo. Como que eu faço esse feedback corretivo? Primeiro, apresentar o problema de forma clara, sendo objetivo. Qual é o problema que você está tendo ali com o colaborador?
Segundo, certifique-se que a pessoa entendeu o seu posicionamento e traga relevância para o fato. Depois, você vai dar espaço, né, para que a pessoa crie as próprias soluções para o problema. Então, o feedback corretivo, ele é utilizado quando a pessoa está apresentando baixo desempenho nas atividades. Então, vamos supor que a pessoa aqui trabalha com vendas, né? Então, você vai apresentar o problema de forma clara. Então, você vai colocar aqui, vamos supor, qual que seria a meta de vendas, qual que está sendo aí o real alcance das vendas. Certificar-se que a pessoa entendeu o seu posicionamento. E aí você vai falar o quê? Trazer relevância para o fato é mostrar qual que é a importância de bater as metas, né? Por que é necessário ali, até mesmo para a sobrevivência da empresa, do seu emprego. Então, você vai colocar aqui a relevância do fato, por que é necessário conseguir atingir as metas. E a própria pessoa, você vai dar espaço para que ela traga soluções para esse problema. Então, o que é necessário aí para estar aumentando as vendas? O feedback efetivo é a informação que pode ser ouvida pelo receptor sem que esse se torne defensivo. Ou seja, mantém a relação aberta, saudável e válida e valida o processo para interações futuras. Tá? O feedback efetivo, ou seja, é um feedback aí que mantém uma relação saudável e valida o processo para interações futuras. Então, sempre que você quiser aí fazer um feedback, é necessário agendar antes a reunião de feedback, apresentar os pontos de melhorias, então já leva, né, os pontos de melhorias, deixar o colaborador se expressar, ofereça ajuda e faça acompanhamento. Esses são os passos aí para um feedback efetivo. Quando fala aqui que o feedback efetivo é a informação que pode ser ouvida pelo receptor sem que este se torne defensivo, é quando a pessoa vai aceitar o que você está passando para ela, né, e vai conseguir aí ter uma solução, né, e manter a relação aberta para outras soluções, né, para obter soluções aí sobre o problema. Então, a gente tem aqui, ó, diferenças entre uma tabela com a diferença entre feedback efetivo e feedback ineficaz. O feedback efetivo, você tem aqui, descreve o comportamento, é específico, chega tão cedo quanto apropriado, é direto, o emissor assume a responsabilidade, inclui os sentimentos reais do emissor, é clarificado, levanta questões relevantes, especifica as consequências, é solicitado ou desejado, refere-se a comportamentos sob o controle do receptor, as necessidades do emissor e do receptor são levadas em consideração, afirma o valor do receptor, reconhece o processo, separa a pessoa do comportamento. Ou seja, para um feedback efetivo, é necessário aqui ter essas características. E o feedback ineficaz, né, que não funciona, ele avalia e julga o comportamento, é geral. A diferença, o feedback efetivo, ele tem que ser específico com aquela situação, aquela pessoa. O feedback ineficaz é aquele feedback geral. É retardado, guardado e descarregado. É indireto ou ricocheteado. A responsabilidade é transferida. Os sentimentos são ocultados, não é clarificado. Levanta questões que são afirmações. Consequências vagas inespecíficas, é não solicitado, refere-se a comportamentos que não estão sob o controle do receptor, é distorcido, nega o valor do receptor, ignora o processo e não separa a pessoa do comportamento. Então, não pode aí ter um feedback com essas características. É necessário para um feedback ineficaz conseguir aí seguir todas essas características aqui da primeira coluna. E aí a gente tem dois tipos de reações, né? Primeiro são as reações positivas e depois as reações negativas. Reações positivas, ao fazer um feedback, né? Ouvir cuidadosamente, agradecer, clarificar, verificar, avaliar, incorporar, observar mais, mudança de atitude, proatividade, resiliência, trabalho em equipe, motivação e receptividade. Essas aqui são reações positivas
ao fazer um feedback. E quais são as reações negativas, né? Argumentar, ignorar, negar, explicar, justificar, excusar-se, projetar, resistir, defender-se, distorcer, lutar, culpar-se, esquecer. Essas aqui são características, né, negativas de reações aí de um feedback realizado. E aí a gente tem um modelo de feedback que muitas empresas fazem, né, muitas multinacionais fazem aí, que é o feedback 360 graus. Como que é feito esse feedback? Nesse caso aqui, o feedback, o colaborador recebe feedbacks simultâneos de diversas fontes ao seu redor, tá? Vou explicar melhor como que é feito. Ele pode ser avaliado por seus pares de trabalho, superiores, subordinados, clientes internos e externos. É considerada também a avaliação que o próprio colaborador faz de si mesmo. A avaliação é feita por meio de um questionário específico. Ou seja, o colaborador aqui, ele recebe um feedback de todas as fontes que estão ao seu redor. Então, não só do seu superior imediato, mas também dos seus subordinados, dos seus clientes internos e externos. Por isso que fala que é 360 graus. Você recebe feedbacks aí de todos que você tem contato na empresa. E aí, por último, a gente tem aqui o feed for. Vem complementar o processo de feedback e serve para planejar o que precisa ser feito para se alcançar determinado resultado. Então, esse aqui, ele vai complementar o feedback. Então, depois que é feito o feedback, pode-se fazer aí o feed forward, que é para complementar, né? Quando você tem um objetivo e você quer planejar o que é necessário fazer para alcançar esse resultado, esse objetivo. Esse feed forward tem a tradução aqui, ó, para frente, ou seja, direciona o indivíduo para o futuro, adiante. Então, aí auxilia aí na questão aí de processos, né, para estar melhorando e alcançando os resultados necessários. Então, quando é dado um feedback para a pessoa, também pode ser feito esse feed forward, porque você vai acompanhar e verificar aí a melhora, né, do futuro para a pessoa aí ter um resultado melhor. O que pode ser feito? É como se fosse um acompanhamento. Agora, na nossa próxima etapa aqui da aula, a gente vai falar sobre negociação. Então, todos os funcionários da empresa, e até mesmo para você conseguir hoje uma vaga no mercado de trabalho, é necessário aí você ser um bom negociador, tá? E para isso é necessário aí ter 20 características que são indispensáveis para um bom negociador. Então, desde que você esteja procurando emprego, você vai poder usar aí essas características e se você já estiver trabalhando também, né? Para melhorar aí a sua performance, seus resultados, talvez receber uma promoção. Então, você pode fazer aí o uso dessas características aqui. Então, o que é um negociador, né? É aquela pessoa aí que tem um bom relacionamento, uma boa comunicação. Quando você tem um bom relacionamento impessoal e boa comunicação, isso pode ser decisivo em qualquer tipo de negociação, tá? Então, é aquele que deseja ser um bom negociador e ter sucessos em suas vendas, né? Em suas negociações aí, pode aí utilizar essas características. Quais são? Então, primeira característica de um bom negociador é o relacionamento. Ou seja, né, o relacionamento é decisivo em qualquer tipo de trabalho, é essencial. Então, o que é isso? Ou seja, educação, bom humor, comunicação eficiente. Então, a forma de você tratar as pessoas aqui, os clientes, tudo isso aí é relacionamento. E quando a gente fala de clientes, são tanto clientes internos quanto os clientes externos. Segunda característica de um bom negociador é a etiqueta. Então, etiquetas são pessoas que se destacam e obtêm mais sucesso em seus relacionamentos.
Ou seja, né, o conhecimento dos princípios éticos e das regras de etiqueta é fundamental para o marketing pessoal. O que é o marketing pessoal? É uma ferramenta, um conjunto aí que você vai estar utilizando para melhorar o seu relacionamento. Então, a gente tem aqui várias características, né? Então, essas características são decisivas para os negócios, pois todos reconhecem o quanto é agradável conviver com quem demonstra respeito. Então, é necessário aí vocês fazerem o uso do marketing pessoal. Terceira característica, boa comunicação, né? Boa comunicação, falamos aqui sobre o padrão linguístico, ou seja, né, a gente deve estar sempre atento à linguagem e procurar sempre falar com espontaneidade, né? Caprichar aí na educação, cultura, espírito refinado, então, ou seja, né, evitar ao máximo aí usar gírias, conotações negativas, então sempre procurar ter muito hábito da leitura, e quanto mais você consegue ter esse hábito da leitura, melhor vai ser tanto a sua escrita, quanto também a sua fala, né? O seu vocabulário. Postura e apresentação. É um aspecto fundamental aí para a apresentação pessoal, tá? Então, a gente tem aqui, observe-se que os bons negociadores estão sempre bem vestidos e têm uma postura naturalmente ereta, segura, decidida, ou seja, transmitindo segurança e entusiasmo para o interlocutor, com quem ele vai negociar. Pode verificar aí, por exemplo, o gerente do banco, né? O gerente do banco é um negociador, então ele tem que ter aí essas características. Quinta, atitude. Em negociação é preciso ser proativo, ou seja, né, fazer acontecer e não esperar que as coisas caiam do céu. Ou seja, né, a pessoa proativa, ela não fica sentada ali esperando receber ordens, esperando aí as coisas acontecerem. Ela mesma toma as decisões e com base em bom senso e inteligência, focado sempre em resultados. Então, ela não precisa que alguém fale para ela o que é necessário fazer todos os dias. Ela mesma sabe ali o que é necessário fazer. Não fica esperando ali os resultados caírem do céu. Sexta característica, criatividade. Então, criar é o quê? Buscar ideias, encontrar novos modos de fazer e agir. Nunca você pode fazer o quê? Se acomodar. Então, sempre tem que estar o quê? Pensando em ideias novas, saídas alternativas, soluções. Então, para isso é necessário estudar sempre e ler muito sobre temas diversos, tá? Então, se você se acomoda, você fica ali naquela rotina diária e acaba ficando na sua zona de conforto. E os resultados acabam não acontecendo, não vindo. Quando você sai da sua zona de conforto e começa a ter ideias, você já está sendo proativo. Por quê? Você não fica esperando alguém vir te falar o que tem que ser feito. Você mesmo tem ideias e saídas, né, para ter aí novas soluções. Então, para isso é necessário ter criatividade. Sétimo, planejamento. O planejamento é o grande passo aí do processo de negociação. Então, antes de você negociar qualquer coisa, você precisa planejar, tá? Saber, e planejar é o quê? Saber exatamente o que você quer, qual que é o seu objetivo. Então, é importante saber o que o outro quer, mas é importante saber o que você quer, ou seja, fazer um planejamento para entrar aí em uma negociação sabendo o que você quer, né? Qual que é o resultado esperado. Oitavo, metas. Todo negociador aí precisa estabelecer metas e objetivos para quem vai negociar. Então, quando a gente está lá na etapa do planejamento, você já começa a colocar as suas metas, trace um plano e haja para realizá-los. Sempre aí tendo metas e sempre definindo os prazos para a conclusão de cada meta, tá? Então, você pode fazer o quê? Um cronograma. Nesse cronograma, você vai listar todas as suas metas e quais são os prazos para cumprir cada meta. Assertividade. Essa é mais uma característica aí do bom negociador. A assertividade.
que é uma habilidade, né, de expressar ideias, opiniões, sentimentos, valorizando seus próprios interesses sem violar os interesses dos outros, né? Ou seja, você é assertivo ao saber quando dizer sim e quando dizer não. Então, o comportamento assertivo é saudável, pois eleva a autoestima. E as pessoas passam a encarar os problemas de forma natural e objetiva. Então, é necessário aí, né, ser assertivo e sempre saber o momento de dizer sim e o momento de dizer não. 10º, poder de persuasão. Essa é uma das habilidades muito procuradas aí em várias empresas, né? Que é o quê? Quando a pessoa aí tem argumentos, consegue aí convencer a outra pessoa daquilo que ela está falando. Ou seja, você consegue persuadir as pessoas para que elas sigam as suas instruções. Então, existem aí várias formas de você melhorar a sua persuasão, tá? Então, a persuasão é a arte aí de você conseguir falar bem, né? A capacidade aí de você convencer as pessoas e acreditar naquilo que você está falando. 11, agradabilidade, ou seja, a famosa frase, gentileza gera gentileza. O negociador precisa construir uma imagem de pessoa agradável, que cumprimenta, que dá bom dia e que convive com os outros de maneira harmoniosa. Então, tem a foto aqui, ó, das pessoas dando as mãos aqui. 12ª, característica aí de um bom negociador. Saber ver e ouvir, né? É necessário conhecer os sinais verbais e não verbais, processá-los de forma adequada, constitui-se num alto poder de negociação. Então, é necessário aí saber tanto ver e também ouvir. Buscar a objeção. Então, é a 13ª aqui característica, né? Tendo em vista que a negociação é uma situação de tensão, é preciso enxergar a objeção do cliente como um sinal de compra, ou seja, gostar de objeção e do questionamento é negociar bem. É necessário vocês conseguirem, depois que buscar as objeções, quebrar essas objeções. Quando a pessoa propõe uma barreira, uma objeção, ela quer um convencimento. Nessa hora que você vai usar o seu poder de persuasão. E indica que quer comprar com você. Falta de objeção indica falta de interesse do cliente. Então, objeções são o quê? Barreiras, né? Então, é necessário aí, o bom negociador, buscar as objeções, conhecer as objeções e depois aí usar o seu poder de convencimento, que é a sua persuasão, para finalizar aí a negociação. 14ª característica, ter calma. Ou seja, não se amostrar muito ansioso, né? Preciso ter calma, ouvir o cliente é essencial, tá? Usar sempre argumentos da outra parte fica mais fácil entender o que ele quer. Então, ter aí calma, né? Ser paciente é uma característica aí de um bom negociador. 15ª, ter capacidade investigativa. Aqui é parecido com aquela característica que a gente falou sobre buscar a objeção, né? Então, ter capacidade investigativa é você fazer perguntas. Então, como que eu posso negociar, né, de forma melhor? Sempre buscar fazer perguntas, descobrir o que a outra parte precisa de verdade. Então, é necessário aí conseguir aí fazer essas perguntas. 16ª, ter tino comercial. Ou seja, né, aqui no caso, ó, pode parecer óbvio que os negociadores precisam de tenacidade comercial, já que seu objetivo é vender algo, mas esta habilidade vai além disso, é a capacidade de fazer acontecer, um senso de urgência, de não perder oportunidades. Então, senso de urgência é quando você, por exemplo, coloca prazos, né? Você tem que colocar aí prazos para a pessoa aí fazer essa negociação com você. Fazer acontecer, não perder oportunidades. 17ª é o network. Network é algo aí muito importante hoje, até no mercado de trabalho, né? O que é o network? Converse com as pessoas que fazem parte da equipe, faça seu marketing pessoal,
Apresente outras pessoas para que você conhece e dê espaço para que te apresentem. Ou seja, é um círculo de contatos. Nessa rede de contatos, vá conhecendo e descobrindo mais de cada um. Então, aqui no caso, a gente tem várias pessoas, network, rede de contatos. São as pessoas de seu convívio profissional. Então, hoje, muitas pessoas mudam de emprego, né? Recebem promoções, através de quê? De contatos, do network. 18ª característica de um bom negociador, persistência. Então, aqui é diferente de ser insistente, tá? Persistente é um comportamento que leva à conquista de seus objetivos. O caminho não é reto e sem obstáculos. Então, a persistência é uma das mais preciosas qualidades a serem desenvolvidas por um bom negociador. Então, a gente tem aqui, ó, no mundo em que a grande maioria desiste, aqueles que são persistentes furam o céu e passam na frente de todos os outros, que desistiram de seguir em frente com os seus objetivos. Então, persistência é quando você vai mudar as alternativas, você vai mudando, né, usando várias estratégias diferentes e não desiste para alcançar um objetivo. Quando você é insistente, é quando você usa a mesma estratégia para alcançar um objetivo. E você não consegue, e você fica usando a mesma estratégia. Persistência, você tem um objetivo e, por mais que tenha obstáculos aí, você vai sempre mudar as suas estratégias até você alcançar aquele objetivo. Então, é necessário aí ser persistente. 19ª, informação. Então, para uma negociação ser bem-sucedida, mais do que a oratória, que é você falar bem, ter criatividade, né? É necessário aí você ter informação, estar informado sobre o mercado, conhecer o produto, o cliente, ter todas as informações ali sobre aquela negociação. E a 20ª, seja autêntico, né? Então, aqui você precisa dar o seu toque especial, né? Ser autêntico. O negociador tem que saber fazer acontecer. Um negociador profissional segue o resultado da negociação até ter certeza que o negócio aconteceu. Então, é necessário aí ter a autenticidade, né? Ter o seu toque especial naquela negociação. Qual seria a sua característica? Então, uma qualidade sua, você vai colocar em relevância ali naquela negociação. Então, a gente tem aqui, para finalizar, né? Quem não tiver imenso prazer em negociar, não terá sucesso. As negociações têm em seu redor um conjunto de requisitos técnicos e comunicacionais para que um bom negociador consiga alcançar o sucesso. Então, pequenos detalhes, desde que a postura, pontualidade, né, o comportamento, respeito, tudo isso vai influenciar aí nos seus resultados, nos contínuos, né, e também no seu aprendizado, tá? Então, uma atividade que a gente vai fazer aqui é, vocês vão listar quais são as características, dessas 20 características, quais são as características que você tem e quais são aquelas que você precisa melhorar. Então, dessas 20 características, vocês vão colocar aí numa folha. Quais características eu já tenho em uma coluna e na outra coluna, quais as características que eu preciso melhorar, tá bom? Então, a gente tem a atividade da administração do tempo, né? E temos também essa atividade aqui para verificar quais são as características de um bom negociador aí que você já possui e aquelas que você precisa melhorar. Assim que você fizer, você pode fazer uma folha em branco e mandar a foto aqui para a gente, para a nossa secretaria, e aí vai contar como presença essa atividade de vocês. Tá bom? Qualquer dúvida também pode estar mandando no WhatsApp aqui da secretaria as dúvidas que vocês tiverem. Tá bom, gente? Fica aguardando, então, as atividades, as respostas e as dúvidas que vocês tiverem dessa aula. Muito obrigada.